Eu comecei com 18 anos, do xadrez. Eu jogava xadrez, meio que semi-profissional assim. Eu nunca fui muito bom, mas eu jogava alguns campeonatos. Um brasileiro escolar, um campeonato aqui, um ali. Eu gostava muito. E nessa época, os jogadores de xadrez, eles começaram a migrar pro poker. Tem a ver xadrez com poker? Tem e não tem, porque não parece que tenha, né? Mas muitas das qualidades que um jogador de xadrez tem são muito boas pro poker, cara. O pensamento tático estratégico do xadrez, ele auxilia muito no poker. Então, assim, tem alguns... acho que vários dos amigos nossos que foram jogadores de xadrez e foram profissionais ou semi-profissionais, eles são ótimos jogadores de poker. A disciplina de estudar muitas horas parado, a disciplina de você... ter a paciência de entender, de pensar à frente. É um clichê bobo esse, né? Mas tipo, o jogador de xadrez pensa 3 lances à frente. Pois é, mas é mesmo isso. Então, o jogador de pôquer, ele precisa pensar também. Porque se eu fizer essa aposta, e se ele me voltar, ou se ele fizer isso, e se ele pagar e bater tal carta, o que eu vou fazer? Então, esse tipo de pensamento, de você se antecipar às imprevisibilidades que o pôquer traz, o xadrez tem muito isso também. Será que o xadrez é mais complexo que o pôquer? Porque Cara, tem mais variantes, né? De peças e tal. Ou não? Tô falando não tem, eu fiz uma live. Sorte no eu xadrez, fiz uma. né? Não, muito pouco. Tem, mas é muito pouco. Eu fiz uma live com o GM Cricor, que é um dos grandes mestres de xadrez. Ele veio aí no A Deriva conversar. Ele é streamer da Fúria também, é meu amigo muito pessoal. Quando eu comecei a jogar pôquer, a gente começou junto. Então ele sabe jogar pôquer também e tudo mais. E a gente fez uma live e perguntaram isso. E eu falei, cara, são complexidades completamente diferentes. Porque assim, se você pensar no pôquer, eu tenho 10 mil fichas aqui. E eu posso escolher quais tipos de apostas. De uma ficha até 10 mil. Então são 10 mil possibilidades que eu tenho em uma das situações, porque depois vai bater 3 cartas, depois vai bater mais uma e mais uma. Mas o xadrez em si também é muito complexo, então eu acho que não tem uma resposta, são jogos de complexidades diferentes, vamos dizer assim, né? É porque o xadrez, você assistiu Queen's Gambit? No xadrez tem tipo um livro dessa grossura aqui, que é só pra um tipo de defesa, tá ligado? É um negócio muito absurdo o xadrez. Tá falando sério? Sim, sim. Caralho. É a defesa siciliana. É um livro desse tamanho só pra ensinar algumas variantes da defesa siciliana. Os caras brincam que se você... as 8 primeiras possibilidades de jogadas de xadrez, elas são maiores do que o número de átomos no planeta Terra. Então aí é muito complexo, né? Acho que é o suficiente. Acho que deu pra ter uma noção. Acho que é o suficiente. Porra. Eu posso estar falando merda se é 8 ou se é 12 ou se é 4, mas é tipo isso. O número de possibilidades, de posições... tinha que ter tende ao infinito. Um Queen's Gambit do poker, né? Tem alguma série de poker muito foda? Cara, série não tem, mas assim, o melhor filme que fizeram até hoje é o filme de 96, né? O que chama Rounders, que é Cartas na Mesa, com Matt Damon, John Malkovich, com Edward Norton. Que ele é muito legal porque realmente assim, ele trata o poker como realmente um jogo de habilidade, porque você pegar assim filmes tipo mais antigos, sei lá, Maverick e outros assim, é muito alegórico. O poker ele é uma alegoria. E o Cartas na Mesa é um filme bem legal. Aí tem, por exemplo, se pegar o Cassino Royale, né? Que todo mundo quer mais novo. James Bond. James Bond e tal. Cara, assim, ele é mais alegórico, só que ele também mostra, tipo assim, um ambiente de um micro torneio, assim, de alto valor, né? Assim, com alto valor investido. Deve rolar umas histórias muito loucas nesse negócio de poker valendo grana. Não deve ter uns jogos secretos dos bilionários que só eles podem jogar? Acho Nos que não. Estados Unidos teve. Tem até um filme chamado Molly's Game, que é um caso de uma organizadora que ela fazia cash games privados para os figurões de Hollywood. E aí saiu esse filme e é uma história sobre isso, assim, que só os bilionários, jogadores real, de basquete... a história é real. A história é real. Deve rolar ainda até hoje, né? Deve rolar. Porque é muito legal. As pessoas gostam e às vezes elas querem descrição, às vezes elas querem só curtir com os amigos ali sem ninguém encher o saco. E... Os caras devem apostar iates na parada. Isso, cara, o que acontece é o seguinte, tipo, dizem que o Putin
anexou a Ucrânia no jogo de pôquer. O que acontece é o seguinte, imagina só, você tem alguma coisa que você gosta de fazer, certo? Seja pôquer, seja jogar buraco, seja jogar War, sei lá, qualquer coisa. E você, cara, tem um grupo de amigos. Tipo, você junta os seus amigos e vai jogar. Tipo, agora assim, se você tem, que nem quando eu comecei a jogar, cara, tinha lá em 2004 o home game, pô, a gente jogava uma partida de poker que era de R$10, entendeu? Era uma desculpa pra tomar cerveja. A gente queria se encontrar, os amigos da risada, numa terça-feira de noite. Cara, agora tem gente que tem um nível financeiro tal que pra eles, tipo, sei lá, 100 mil é igual a R$10 era pra mim naquela época, entendeu? Então, assim, o cara vai lá e joga, se diverte com um valor que pra ele não faz diferença. É que nem assim, tem gente que viaja, vai passar as férias, sei lá, no litoral aqui, sabe, com um orçamento modesto. Tem gente que tem condição de viajar, sei lá, ir pro exterior, ficar em iates e tudo mais, gastar centenas de milhares. Então, assim... Vocês já foram convidados pra umas festas assim, muito loucas, no iate? Eu não. Vamos ver se eu tô blefando. Não fui. Tá blefando pra caralho. Depois, quando eu desligar, a gente fala disso aí. Mas não foi durante a pandemia, foi antes. Tá louco. É muito maneiro esse uísque aí, mas tu já tomou hidromel? Não, eu quero. Cara, ainda não. Vamos tomar o hidromel daqui a pouco. Vamos. Mas deixa onde é que tava o papo aí? Então, eu tava esperando você voltar. Aí eu comecei a jogar poker num torneio de xadrez, e eu comecei a jogar alguns valores baratos. E nesse meio tempo, eu tava fazendo um cursinho para fazer faculdade e tal, e eu passei na USP em Engenharia Civil. E tipo, imagina, né? Eu tava em Sapopemba fazendo um cursinho. Você é super nerd. Acho que pode-se dizer, né? Eu queria muito, assim. O meu pai era engenheiro e tal. E eu ia trabalhar com ele de pedreiro mesmo assim, sabe? Eu meio que pintava a parede, eu fazia tudo. E eu gostava mesmo, assim. Pra mim era fascinante ver um negócio que não era nada virar um negócio lindo, bonito, assim. Eu achava muito bizarro isso. E aí eu passei nisso, só que ao mesmo tempo eu comecei a ir muito bem no poker, né? Eu comecei com $5, aí eu tinha 200, 300, aí 1.000, aí 2.000, aí 3.000, aí 5.000, aí eu comecei a ajudar em casa. Aí você dá R$5.000 aqui, R$3.000 ali. Aí quando eu vi, eu falei, cara, eu preciso tentar, cara. Eu acho que eu tenho tino pra esse negócio, cara. Eu acho que eu sou bom. Foi algo mais natural, entendeu? Porque eu comecei, e existe muito isso hoje em dia ainda. Muitas pessoas que estão tentando ser profissionais de poker, elas me perguntam, Rafa, quando parar? Quando largar o emprego? Quando largar a minha faculdade? Aí eu falo, cara, se você está me perguntando isso, não largue. Não está na hora. É natural, vai ser natural. Se você já tem um dinheiro guardado, se você já se sente ganhador, se você é ganhador, é tudo, meio que faz tudo mais sentido, né? Mas, enfim, aí eu entrei, aí eu comecei a ir bem. Aí eu cheguei no meu pai e eu falei, pai, eu tô indo bem aqui, pai. O negócio tá andando. Aí ele falou assim, filho, me dá um livro de pôquer aí. Eu quero entender o que é isso aí, porque eu não sei. É baralho, mas eu quero ler. Aí eu lembro meio que como se fosse hoje. Era um sábado, assim, 9 da manhã, ele começou a ler o livro, 4 da tarde ele acabou. Ele leu o livro o dia inteiro. Aí ele falou assim, esse jogo é legal, hein? Tem uma probabilidade, que ele era de exatas também, bem nerdzão. Falou assim, cara, isso é legal, hein? Bora, pô, vai tentar. Que tipo... Se der merda, uma cama tem aqui. É isso. Cara, você tem 18 anos. Está na hora de tentar. Se você errar, deu 2 anos, você tem 20, ainda você passa de novo. Bom, teu pai é muito foda, né? Porque não é qualquer pai que faz isso. Muito. Assim, eu acho que eu mesmo não teria essa sensibilidade. É uma sensibilidade muito fodida, né? E óbvio que se ele não apoiasse, eu não ia achar ruim também. É o senso de defesa, de proteção dos pais, né? Em videogame, nessas coisas. É normal. Mas, enfim, foi um grande exemplo para mim. E eu sempre gosto de repassar isso para nós sermos esse tipo de pessoas, né? Com os nossos filhos, com os nossos chegados. De apoiar, principalmente em situações quando você vê realmente que a pessoa tem o jeito pra coisa. No caso do teu pai, ele além de ver que você tinha o jeito pra coisa porque você já estava ajudando em casa... Ele foi ler e entender qual que era o bagulho ali que tu tava fazendo. Isso fez muita diferença. Isso faz muita diferença. E enfim, aí eu larguei, não voltei mais. Cara, era muito foda também. Eu acordava 4h30 da manhã, a aula começava às 7h30, demorava 2h30 pra ir, 2h30 pra voltar. Podia estar ganhando muito dinheiro. Aí eu falei, velho, acho que se eu ganhar só um pouquinho já tá valendo já, cara. E era no PokerStars que você jogava, né? Entendi. E dá pra resgatar o dinheiro que você põe lá? Dá, você paga imposto. Tudo certinho. Tudo bonitinho. Que droga. Realidades da vida. Aí eu comecei a jogar
E eu parei, né, de ir para a faculdade. E o Forbet, que são os meus sócios hoje, o Will, Caio e o Sketch, me convidaram e convidaram o Crema, que hoje é sócio também, que a gente jogava meio que junto nesse começo, para entrar no time. E aí, eles tiveram uma ideia maluca na época, que foi a Poker Villa. Eles alugaram uma mansão no Guarujá, na península ali, cara, com 6 suítes. Eles chamaram 6 jogadores de poker e falaram, morem aí, vivam juntos. Colocaram cozinheira, empregada, colocaram tudo pra gente lá e respirem poker. Estudem poker juntos, trabalhem juntos, evoluam juntos e aproveitem isso. E, cara, ali foi realmente a grande mudança da minha vida, assim, de eu sair de casa com 18 anos, morava em Sapopemba, fui morar numa mansão no Guarujá, não entendia nada que estava acontecendo com cozinheira, empregada. Eu falei, que é isso, bicho? O que está acontecendo aqui? Eu tenho que ser bom nisso. Isso não pode parar, não, cara. Tem que continuar assim, entendeu? Então, tipo, E aí, a gente passou esse 1 ano lá. A gente teve um ano muito bom. E eu fui chamado para ser o instrutor da segunda casa, que foi uma casa em Floripa. Aí eu fui instrutor. Aí essa casa acabou não dando muito certo. E eu voltei para São Paulo. E aí eles me convidaram para virar sócio, eu e o Crema. E aí, desde então, a gente é sócio do Forbet, que ele é o quê? Ele é uma escola de pôquer, só que eu dou aulas somente para os jogadores que são do Forbet. Então, muitas pessoas falam assim, Rafa, como é que eu tenho aula com você? Aí eu, cara, forbet.com.br, se inscreve, tem uma seleção, e você tem a chance, de, se for aprovado, de ter futuramente aulas com a gente, Para entendeu? se inscrever é de graça? De graça. Entendi. Mas tem um processo seletivo, né? Tem um processo seletivo. Mas É. assim, a gente tem times hoje, ou melhor, turmas dentro do nosso time que são turmas micro, iniciantes, que jogam torneios de centavos, de dólares. Entendi. Então mesmo se você não joga muito bem, é ok. E é muito louco, porque quando eu entrei de sócio, o time tinha 22 jogadores. E assim, o nosso sonho assim, distante, era ter 100. Falou assim, cara, se a gente tiver 100 jogadores, a gente vai estar grandão. Cara, hoje o time tem 620 jogadores, cara. Caralho, muito foda. Tipo... É o maior do mundo, né? É o maior time de pôquer do mundo. Uhum. De longe, assim. Em termos de investimento em jogadores. E não só time, porque antes até existia esse conceito de investimento em pôquer. Você quer jogar tal torneio? Tá, eu pago e você divide comigo o que você ganhar. A gente melhorou esse sistema. Porque ele fala assim, cara, se eu sou bom, se eu consigo fazer ele melhorar, por que eu não invisto nele, dou aula para ele, ensino ele a jogar e eu divido com ele os lucros ainda? Então foi sempre essa ideia. E isso, cara, revolucionou o cenário de pôquer do Brasil. Nós somos o primeiro time de pôquer do Brasil e hoje, sei lá, existem mais de 50 times de pôquer hoje no Brasil. Então foi um negócio que se solidificou, principalmente devido à moeda também, né? O dólar é muito forte, então o dólar foi crescendo. Você tentar ser um jogador profissional de pôquer virou quase que... Pô, vou tentar, né? Se eu ganhar $500 por mês é 3 mil. É verdade. Então, tipo, o lance da moeda forte fez o pôquer profissional, o cenário de pôquer profissional crescer muito no Brasil. E no PokerStars é tudo em dólar? Todos os... tem alguns aplicativos que são em reais, mas nos sites mundiais que eu jogo contra o mundo inteiro, né? Sim, sim. É em dólar. É tudo dólar. Então, hoje em dia, se um moleque quiser, sei lá, tentar a sorte no poker, ele baixa o PokerStars, entra lá na Forbets pra ter umas aulinhas grátis. Forbet.com.br e a gente fala assim, pô, Rafa, nunca joguei poker, como que eu aprendo? Que isso é muita gente também. Cara, vídeos no YouTube, como jogar Texas Hold'em, como aprender poker. Tem o nosso canal também, que é o canal do Forbet, que tem algumas coisas mais avançadas, que mostra como jogar uma mão, que mostra algumas histórias que eu já tive no poker. E as minhas lives, né? Lives de jogadores de pôquer. A minha esposa, ela é streamer da Fúria também. Ela joga pôquer também. Joga, ela é profissional de pôquer também. Ela é profissional? Sim, há 10 anos também. Que foda. Conheci ela sim, só falta. Eu conheci ela no xadrez. Ah, é?
A gente começou junto, assim, cara. A gente foi tudo junto, trajetória assim, sabe? foi tipo, ela viveu em Sapopemba comigo lá muito. Então eu brinco, amor, a gente começou junto, a gente era busão cheio, era tudo do começo, a gente vai dois malucos, até o final, né, que se encontraram. Como que é a discussão de relacionamento com dois jogadores de pôquer? Cara, você tá blefando nisso. Eu brinco, que eu acho que a gente só é tão bom porque nós somos casais, sabe? Porque a gente respira pôquer, cara. Eu, tipo, vivo a Poker Villa. Cara, eu juro, eu tô jantando com ela, a gente fala assim, várias vezes, a gente, não vamos falar de pôquer, vamos combinar. Cara, dá 5 minutos, já era, sabe? Já estamos falando, tipo, de uma mão que jogamos assim, ou de tal torneio que vai ter, a próxima viagem, ou uma mão que ela teve dúvida na live, que ela queria que eu comentasse. Cara, enfim. Na live tu não abre 3 torneios ao mesmo tempo? Abro. Abre? Abro 7, 8. Abro menos, né? Porque existe as conversas com as pessoas e tal. Então, qual o máximo de torneio você joga simultaneamente? 12. E dá pra ganhar nos 12? Tipo, dá não. pra... Não. Esse é o lance. Mas o lance é que como é um Só que eu preciso buscar o longo prazo. Se eu ficar Entendi. jogando um torneio por vez, não tem como. Não rende. Não rende.